Olá pessoal, Café com TV já está no ar aqui na tela da TV Alterosa. A colheita de café está batendo a porta. Muitos produtores estão nos últimos ajustes para esta etapa tão importante do trabalho. O clima mais um ano impactou diretamente a produção e o preço refletiu esse impasse. Mas o que podemos observar é a resiliência no processo. O bate-papo é com Carmen Lúcia Aúcha, presidente da BSCA. Brasil recebe delegação chinesa interessada em conhecer o cenário dos nossos cafés. O grão brasileiro tem chegado cada vez mais longe, só que o país ainda registra prejuízos nas exportações com os gargalos logísticos. Após essa disparada de preços do grão, o consumo de café solúvel segue em alta no Brasil. As exportações também registraram aumento. Você vai conhecer a história de um cafeicultor em Três Pontas, que transformou desafios em sucesso. A 28ª Expo Café já tem data marcada para 2025 e o Café com TV traz todos os detalhes. Também vamos mostrar como a tecnologia transforma o trabalho no campo. E o caqui que vem ganhando espaço em Pouso Alegre. A qualidade chama a atenção. Tem ainda as informações completas do mercado do grão. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje com uma matéria especial. A colheita de café está batendo a porta. Muitos produtores estão nos últimos ajustes para essa etapa tão importante do trabalho. O clima em mais um ano impactou diretamente essa produção e o preço refletiu esse impasse. Mas o que podemos observar é a resiliência no processo. O Brasil tem feito não só o dever de casa, mas reafirmado a qualidade da produção de cafés especiais para o mundo. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, seguido por países como o Vietnã, Colômbia e Etiópia. Mas o clima instável tem dificultado a vida no campo e impactado diretamente o que chega na gôndola e, claro, na xícara do consumidor. Nos últimos meses, esse hábito tão comum pesou e muito no bolso. Em janeiro, o preço médio do quilo do café torrado e moído chegou a mais de R$ 56. Um ano antes, esse mesmo quilo custava pouco menos de R$ 30, ou seja, quase que dobrou o preço. O que nós estamos vivendo em termos de mercado, de preço de café e tudo mais, está totalmente relacionado a alguns anos, vamos pegar em nossos 4, 5 anos, que a gente realmente, não apenas o sistema produtivo de Brasil, na verdade é todo o sistema de produção de cafés do mundo. Nós estamos atravessando momentos, um ciclo climático mais severo, mais desafiador, e com isso nós temos reduzido de forma sistemática, mundial, a produção de café no mundo. Paralelo a isso, a gente tem um crescimento importante de consumo de café no mundo. Então é uma coisa simples, é uma equação fácil até de se entender. Ou seja, isso está desequilibrado, né? É uma oferta menor, mais reduzida, e uma demanda muito grande. Isso gera escassez, se gera escassez, obviamente esse produto passa a ter valores mais elevados e tudo mais. Então o que nós estamos vivendo é uma escassez de produto, é uma redução da produção já por anos consecutivos, muito em função dos problemas climáticos. Com a chegada do outono, começa também a contagem regressiva para um dos momentos mais importantes do ano para os produtores. A colheita do café. Em muitas lavouras, os preparativos já estão a todo vapor. É nesse período que os cafeicultores fazem os últimos ajustes. Revisam equipamentos, organizam mão de obra e monitoram de perto a maturação dos grãos. A expectativa é colher no ponto certo para garantir qualidade e bom preço no mercado. Nós, produtores, estamos felizes que a nossa colheita já está chegando, e isso é que é bacana, né? Mais um ano de trabalho que se realiza agora nesse momento, e está todo mundo feliz com os seus preparativos aí para a gente ter uma super produção, se Deus quiser, e colher cafés incríveis, muito especiais, muito maravilhosos, para a gente abastecer o mundo aí que ama o que a gente faz aqui no Brasil. E o Brasil tem feito não só o dever de casa, mas reafirmado a qualidade da produção de cafés especiais para o mundo todo. Eu acho que isso mostra o trabalho muito bem feito que o Brasil tem feito.
não foi fácil para nós, nesses últimos anos, dar essa virada de chave de Brasil, tipo, Brasil não tem café apenas commodity, Brasil não é café tipo Santos apenas, né? Ou seja, Brasil tem de tudo. Brasil tem volume, Brasil tem qualidade, Brasil tem sustentabilidade, Brasil tem comprometimento de entrega, Brasil tem diversidade, pluralidade de sabores. O mundo já entendeu isso, né? Então, assim, ainda temos muito que trabalhar, sim, mas hoje, sem sombra de dúvidas, é um mundo que já virou essa imagem de Brasil. O mundo precisa do Brasil para volume, para qualidade, para cafés sustentáveis, e nós temos para entregar. E estamos aqui começando a abrir a portinha de 2025 para a gente ter tudo isso para entregar para esse mundo que está extremamente desejoso do que o Brasil tem para produzir agora no ano de 2025. E agora trazemos as informações completas do mercado de café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A semana foi de alta para o preço do café. De quinta-feira, dia 17/4, a quinta-feira, 24/4, nós tivemos aí uma alta acumulada de 1.600 pontos. Café passando vencimento julho, Nova York, de $3,72 para $3,98 de dólar por libra-peso. No mercado físico, o preço para um café tipo 6, bebida dura 86 defeitos, subiu R$ 95 a saca, passando de 2.520 para 2.615 entre o mesmo período, 17/4 a 24/4. Com isso, o mercado volta a trabalhar acima de 3,80 de dólar por libra-peso após 3 semanas. E no mercado físico, o preço está no nível da última semana de março. A quebra da safra brasileira, estimada para ser menor, entre 3% e 6% em relação à safra passada, juntamente com um déficit acumulado entre produção e consumo mundial de 25 milhões de sacas nos últimos 7 anos, dão sustentação ao mercado, que quando cai, como ocorreu na segunda semana de abril, logo recupera, como aconteceu esta semana. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV, mas depois do intervalo vamos trazer os detalhes da visita da delegação chinesa para conhecer o cenário dos cafés brasileiros. Além disso, o país segue registrando prejuízos nas exportações com os gargalos logísticos. Não saia daí porque eu te mostro já. Viu como é rapidinho? Já estamos aqui de volta. O Secafé recebeu a delegação chinesa. As lideranças receberam informações sobre a sustentabilidade e o potencial de fornecimento global da cafeicultura brasileira. O café brasileiro está cada vez mais presente nas xícaras espalhadas pelo mundo. A qualidade do grão brasileiro se destaca entre os países consumidores da bebida. A delegação chinesa visitou o Brasil para conhecer de perto essa produção e buscar detalhes do potencial de fornecimento global da cafeicultura brasileira. O Secafé recebeu uma importante delegação de alto nível da China, a GACC, que é a Administração Geral das Alfândegas da República Popular da China, liderada por uma importante ministra. O encontro aconteceu na sede do Secafé em São Paulo, com o objetivo de estreitar ainda mais os laços entre os dois países no setor cafeeiro. Durante essa visita, o diretor-geral do Secafé, Marcos Matos, apresentou um panorama da cafeicultura nacional, destacando os avanços em sustentabilidade, o compromisso com a qualidade e o crescimento das exportações.
com um destaque especial para o mercado chinês, que tem mostrado cada vez mais interesse pelo café brasileiro. A delegação pôde acompanhar os números dos cafés do Brasil. O Secafé mostrou a sustentabilidade do cafeicultor brasileiro, a eficiência da cadeia produtiva, os altos índices de repasse do preço FOB exportação aos produtores brasileiros. Pudemos demonstrar o balanço de carbono negativo e de todo o trabalho importante de preservação ambiental. A ministra ressaltou o quão importante foi essa aula de sustentabilidade do cafeicultor brasileiro e ficou muito impressionada com os números de exportações do Brasil para 150 países nos últimos anos e, em especial, o avanço dos cafés do Brasil no mercado chinês. Segundo a ministra chinesa Li Weiheng, que liderou a comitiva, o consumo do café não está mais concentrado só nas grandes cidades da China. O costume está se espalhando também para as regiões menores, o que abre novas oportunidades para os produtores brasileiros. E ela destacou que o café já é bem conhecido pelos chineses e, inclusive, os fenômenos das cafeterias, das aberturas de novas cafeterias, está indo além das grandes metrópoles. Hoje, as cidades menores também já recebem muitas cafeterias e isso promove um aumento do consumo, uma agregação de valor muito importante. Ela disse que vem ao Brasil, junto com essa delegação completa, para anunciar reformas em todo o sistema de portos, aduanas da China, para facilitar o comércio, uma simplificação do comércio. Isso significa mais negócio, significa redução de burocracias e de custos, o que é muito importante para o Brasil. E os gargalos logísticos ainda são impasses para as exportações do café brasileiro. O último levantamento aponta que no mês passado o país deixou de embarcar 638 mil sacas do grão. Veja só os dados na reportagem. Mesmo com a entre-safra de produtos como o café, que costuma ser um dos campeões de exportação do Brasil, o setor segue esbarrando em problemas nos portos do país. E o prejuízo não é pequeno. Além de atrasos nos embarques, os exportadores estão acumulando gastos extras e deixando de faturar. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, só em março, mais de 637 mil sacas de café ficaram paradas, o equivalente a quase 2 mil contêineres. De acordo com o Secafé, o problema aconteceu pela falta de estrutura adequada para escoar a produção. O prejuízo foi de quase 9 milhões de reais, só com armazenagem, taxas extras e burocracia. Desde junho do ano passado, quando o Conselho de Exportadores de Café do Brasil começou a monitorar a situação, já são mais de 66 milhões de reais perdidos, com custos adicionais por conta dos gargalos logísticos. E não é só o setor que perde. Com esse volume parado, o país também deixou de receber mais de 1,5 bilhão em março em receitas cambiais. Isso porque o café não chegou ao destino final e as transações internacionais simplesmente não aconteceram. Ainda segundo o Secafé, o diálogo com autoridades e empresas segue para pressionar por mudanças mais rápidas. A cultura do caqui tem ganhado espaço em Pouso Alegre, no sul de Minas, e tem chamado a atenção pela qualidade da variedade Rama Forte. Uma lavoura com mais de 2 décadas mostra que investir na fruta pode ser um bom negócio para o campo. O caqui é uma fruta de origem asiática, bastante popular no Brasil. A variedade mais consumida na região sul de Minas Gerais é o Rama Forte, reconhecido pelo formato arredondado, polpa macia, casca avermelhada e um sabor adocicado. A variedade é produzida na fazenda de Everton, em uma lavoura tradicional em Pouso Alegre. Então, esse caqui, essa lavoura aqui já tem mais ou menos aproximadamente uns 26 anos. O caqui é uma fruta é uma fruta de época que a gente fala, né? A gente colhe uma vez por ano. Então a gente está em safra agora, em uma safra muito boa. Vai levar aí de março até final de junho. Ainda tem
ainda tem um pouco ainda. A safra ocorre uma vez por ano, entre março e junho. Em plantios enxertados, o caquizeiro começa a produzir a partir dos 3 anos de idade, mas pode durar décadas com bons cuidados. A decisão de plantar caqui aqui na fazenda da MAP foi estratégica. Diferente de outras frutas, o caqui exige pouca interferência no período da colheita, o que permite melhor organização de mão de obra. O caqui a gente decidiu plantar ele pelo fato de não coincidir muito com a mão de obra do morango, né? Como fosse uma alternativa aí para a produção não ficar tão ociosa. Ainda de acordo com Everton, o caqui começa a produzir, a ter carga, depois dos 3 anos de idade. Esta adulta, que já tem 25 anos, já tem altas cargas, que podem chegar de 300 a 400 quilos. Para obter a alta produtividade, a poda do caquizeiro é fundamental. Ela deve ser feita no final do inverno, retirando galhos velhos, doentes e mal posicionados. Isso favorece a aeração, a entrada de luz e o nascimento de novos ramos frutíferos. Já a adubação deve seguir recomendações baseadas em análise do solo, com aplicações divididas entre a brotação e o início da frutificação, garantindo assim um vigor e saúde às plantas. Aqui nessa área aqui a gente tem aproximadamente 2.500 plantas. A gente estima aí umas 500 toneladas de caqui. Um ano de safra alta. Um ano de safra alta. O caqui rama forte virou um dos principais produtos da empresa MAP, suprindo o mercado do caqui, que tem crescido principalmente pela aceitação do consumidor e pelas propriedades nutricionais da fruta, como a presença de fibras, vitaminas A, C e antioxidantes. O caqui hoje ele já é um produto bem significativo em relação ao volume já para a MAP. A gente, além da produção própria nossa, a gente compra muito caqui de outros produtores. Mas o rama forte tem uma característica importante. Ele é adstringente, ou seja, se comido verde, ele deixa uma sensação de aspereza na boca, parecida com um travamento. Para evitar isso, a MAP faz o processo de desastringência com gás etileno. Esse caqui vai praticamente para o Brasil todo também, né? Como uma fruta que precisa fazer uma estufa nele, então a gente controla o gás para determinado lugar que ele vai, né? Se for para um lugar mais longe, a gente dá um pouco menos de gás. Se for para um lugar próximo, a gente dá um pouco mais de gás para o cliente para ele já chegar bem macio para o consumidor. O caqui rama forte é um fruto de tradição e sabor. No interior de Minas, ele conquistou o paladar dos consumidores e garante renda para muitas famílias. Mas tem um detalhe importante: deve ser consumido na época certa e, de preferência, bem macio, para realçar todo o sabor. O caqui é uma fruta bem gostosa, só tem que lembrar que tem que ser macio, né? O caqui rama forte tem que comer macio, né? E o brasileiro não fica sem o cafezinho. Com essa disparada dos preços do grão, o consumo de café solúvel segue em alta no Brasil. As exportações também registraram aumento. Ano de 2025, o primeiro trimestre, foi um resultado fantástico do ponto de vista de exportação e mercado interno. Exportamos praticamente 8% a mais do que no primeiro trimestre do ano passado, comparando, né? Para mais de 72 países. Geralmente exportamos durante o ano, vamos atingir mais de 100 países, porque é normal. Esse aumento do faturamento e esse aumento do volume em relação ao ano passado indica que esse ano nós deveremos bater mais um recorde. Vamos ultrapassar seguramente mais de $1 bilhão de exportações. O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros, mas quem vem ganhando espaço na preferência do consumidor é o café solúvel. Lembrando que desde 2016 o solúvel cresce acima de 3% ao ano, que é uma cifra excepcional. Isso demonstra que o brasileiro está descobrindo o solúvel, descobrindo que não é tudo igual, tem vários tipos de café solúvel para serem aí provados pelos consumidores. As indústrias têm se demonstrado extremamente criativas em ofertar produtos aos consumidores. Só no primeiro trimestre de 2025 foram consumidas mais de 5,5 milhões de toneladas no país. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABICS. O crescimento foi de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse faturamento também se refletiu num 56% a mais do que o ano passado, exatamente pelos preços altos
o café no mercado mundial e no mercado brasileiro. Não é um problema, o preço alto não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. O tipo liofilizado, com sabor mais próximo do café tradicional, teve alta de quase 45%. Já o em pó cresceu 0,2%. Enquanto isso, o consumo de café solúvel importado caiu 18%. Mesmo assim, o total consumido continua alto. E a razão para isso é o preço. Com a disparada dos valores do café no mundo todo, muita gente está optando pelas alternativas mais econômicas. E se verificar economicamente hoje o solúvel, ele tem uma vantagem econômica acima do torrado nesses tempos de preços tão altos, né? Então, há uma economia mais vantajosa em se comprar café solúvel e isso tem sido demonstrado a partir desses números que estão sendo apresentados no mercado interno. E o café solúvel tem se mostrado uma boa escolha. Segundo o levantamento da BIX, o solúvel pode ser até 40% mais barato por dose do que um café tradicional. Enquanto o preço por xícara do moído vai de 30 centavos a 43 centavos, o solúvel varia de 18 centavos a 29 centavos. Além disso, ele não exige filtro ou equipamentos para o preparo. A BIX alerta para a procedência, a validade e aos selos de qualidade. Mais uma pausa aqui no programa, mas não saia daí. Porque depois do intervalo tem matéria especial sobre a produção de café em Três Pontas. A superação do produtor foi transformada em sucesso e a qualidade foi reconhecida pela Cocatrel. Já já eu te conto todos esses e outros detalhes. O Café com TV já está aqui de volta. Chegou a hora de conhecer a história do Gilberto Basílio. Ele produz cafés especiais em Três Pontas. A superação do produtor foi transformada em sucesso e a qualidade foi reconhecida pela Cocatrel. Acompanhe os detalhes na reportagem. O destino desta semana do Café com TV é aqui em Três Pontas. Vamos contar a história do Gilberto, que tem uma trajetória marcante no agro. Pela Cocatrel são 5 premiações. Só aqui na Fazenda Três Irmãs, ele já soma 2. Hoje vamos conhecer todos os detalhes do segredo desse sucesso. Eu iniciei, na verdade, no café, isso já vem de família, porque veio da minha avó, então é uma coisa muito antiga. A topografia do terreno e a altitude de mais de 1.100 metros chamam a atenção. Aqui na fazenda, toda a paisagem é composta por cafés. Eu comecei no café em 2002 e aí comecei a entender junto com a minha mãe. Gilberto conta que a pandemia trouxe alguns desafios que se transformaram em superação e sucesso. Com a pandemia, a gente acabou sofrendo muito na parte de engenharia. Eu precisava fortalecer a empresa e era o momento certo que eu achei para fazer isso. Eu já tomava conta na época que eu estava lá com as minhas sobrinhas, por isso que chama Três Irmãs. Comecei a investir em café de qualidade aqui. Para Gilberto não existe um segredo, mas um cuidado especial com as etapas que devem ser seguidas. Tudo começa com a colheita dos grãos e a atenção deve ser ainda maior no momento da secagem do café. É muito interessante. A qualidade, às vezes não existe um segredo, né? Existe uma fórmula. Primeiro você tem que cuidar do seu café quando ele está maturando, olhando isso. E o principal que eu sempre falo que para a gente ter qualidade, você tem que ter uma boa colheita.
uma boa secagem. Esse café foi feito todo, a gente secou todo no terreiro suspenso. Você acaba tendo uma qualidade muito grande. A gente faz uma pré-colheita para poder exatamente definir aonde que vão estar os cafés especiais no ano. Isso é feito na véspera da safra e com isso a gente define quais talhões nós vamos dar atenção para o café especial. O café produzido aqui é exportado com valor agregado e também será vendido na cafeteria e na loja online da Cocatrel já no próximo mês. Na verdade, eu sou associado há muitos anos, desde 2004. Só que na hora que eu percebi que eu estava iniciando o café especial foi quando o CDT começou a nascer. E eu fui atrás deles para trazer qualidade para mim. Então o Gabriel Minhari, ele que me ajudou demais, ele é meu parceiro, ele e a Yandra, são grandes parceiros que eu tenho. Eles estão sempre acompanhando, verificando, se tem alguma falha, eles passam para a gente. Então isso ajuda demais. A Cocatrel, eu falo que sem ela a gente não ia estar onde a gente está hoje. Hoje eu vendo café para o Japão, para a Inglaterra, vendo também para a Austrália, tudo através da Cocatrel. Para Gilberto, o gostar do café vai muito além de uma bebida servida na xícara. O café para mim é uma coisa gostosa, porque eu amo tomar café. Então eu gosto de café, eu gosto desse meio do café. Então, e como eu nasci nesse meio, então eu acho que é uma coisa prazerosa mesmo. Eu amo fazer e fazer qualidade. E o Café com TV está de olho nessa temporada de feiras do setor. A 28ª Expo Café já tem data marcada para 2025. A maior feira da cafeicultura nacional acontece de 27 a 29 de maio, lá em Três Pontas. A edição de 2025 vai manter o formato já conhecido, reunindo centenas de marcas expositoras, palestras técnicas, novidades do mercado e um público altamente qualificado. A expectativa é superar os números do ano passado, que contou com mais de 20 mil visitantes e mais de 130 marcas participantes. O evento retorna ao aeroporto de Três Pontas entre os dias 27 e 29 de maio, com facilidade de acesso, estacionamento amplo e mais conectividade. A Expo Café é organizada pela Cocatrel, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, e a Prefeitura Municipal de Três Pontas. O evento chegou à sua 28ª edição e reforça o compromisso com o desenvolvimento do setor cafeeiro, promovendo um ambiente propício para os negócios, troca de conhecimento e conexões entre os diversos elos da cadeia produtiva do café. A tecnologia no campo não é mais coisa do futuro. Ela já está presente e tem feito a diferença no bolso e na produtividade de quem trabalha com a terra. A imagem do campo mudou. A enxada e o trabalho braçal foram substituídos por máquinas modernas, aplicativos de gestão e até drones, que fazem parte da rotina de muitos produtores rurais. Podemos observar que a tecnologia revolucionou o setor. Inovações, tecnologias são ferramentas extremamente importantes para que a gente possa incrementar a nossa produtividade tão desejada no setor agropecuário, porque há uma expectativa para que a gente possa aumentar a produção de alimentos aliado à preservação ambiental. E isso só é possível com o aumento da produtividade. E o Brasil e Minas Gerais, nós estamos prontos para isso. Por outro lado, a capacitação virou uma ferramenta essencial para esse trabalho. Cursos de capacitação, como estamos fazendo com os jovens que aderiram ao programa Futuro no Campo. Então, parte desse programa são cursos de capacitações onde a gente utiliza tanto a educação à distância quanto a educação presencial, além da assistência técnica, implantação de projetos produtivos e em duas temáticas que são os jovens do leite e jovens do café, nós temos a implementação de sistemas de gestão de propriedade, também levando essa tecnologia, essas ferramentas para incrementar a gestão das propriedades e a produtividade. Mas o que podemos perceber com toda essa mudança é
é que a tecnologia no campo não é mais coisa do futuro, e sim trouxe o sucesso para a produção. O nosso grande objetivo é que o pequeno produtor tenha acesso a essas inovações tecnológicas e, com isso, aumente sua produtividade e melhore a qualidade de vida das suas famílias e nos ajude com a produção de alimentos e a preservação do meio ambiente, que é uma pauta também global, principalmente em tempos de mudanças climáticas. Então, as inovações também permitem a gente adotar práticas de sustentabilidade para ajudar a mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas. E vamos para mais um intervalo aqui no Café com TV e depois eu vou mostrar a preocupação com a segurança no campo. Em Eloy Mendes teve audiência pública para discutir o tema. Não saia daí, te mostro já. Viu como foi bem rapidinho? Já estamos aqui de volta. Com a colheita batendo a porta e o registro de furto de café verde na região, a preocupação com a segurança no campo é grande. Ao longo da semana, aconteceu em Eloy Mendes uma audiência pública para debater o tema. Acompanhe os detalhes. O sul de Minas é a principal região produtora de café no Brasil, responsável por cerca de 24% da produção nacional de 2024, o equivalente a quase 1/4 de todo o café colhido no país. Em valores econômicos, a cafeicultura no sul de Minas movimenta cerca de 7 bilhões por ano e gera aproximadamente 300 mil empregos diretos somente na lavoura. A colheita já está batendo a porta e a preocupação é com a segurança no campo, os furtos de grãos verdes que têm sido registrados na região. Em Eloy Mendes, uma audiência pública aconteceu para debater o tema. A Polícia Militar, a gente está tentando promover ações para aumentar a segurança no campo. Segundo a polícia, o sistema já tem 3 câmeras em funcionamento na zona rural. É um sistema muito bacana da Polícia Militar. Já temos 3 câmeras na zona rural em funcionamento. A previsão é que até o final de maio temos pelo menos umas 10. O veículo, ele passando nessa câmera, eu não preciso nem saber a placa dele. Eu já consigo saber qual caminhão, qual veículo que passou aqui. Vai me dar os veículos. Eu filtro por cor, por marca, por modelo, do jeito que eu quiser filtrar, eu filtro. O trabalho vai unir forças para combater os crimes na zona rural. Essa audiência pública não deve ser um ponto de chegada, mas um ponto de partida, no sentido de que aqui nós exporemos a nossa estrutura. Nascendo daqui, surgirão políticas públicas no sentido de enfrentar a criminalidade, surgirão um melhor preparo dos produtores e criadores rurais, no sentido de enfrentar a criminalidade. Quando você contrata uma pessoa, um trabalhador rural, para auxiliar ali na sua propriedade, está afastando ele da criminalidade. Então, vejamos que isso é um problema cíclico, né, que esbarra nessas questões. A Polícia Militar conta com o apoio dos moradores da zona rural para que o trabalho seja feito de forma rápida e eficiente. Quem sabe de tudo da zona rural são os próprios moradores. Sem essas informações, aqui em Eloy Mendes temos, salvo engano, 6 ou 7 grupos de rede de vizinhos protegidos, sitiantes protegidos. E esses grupos, eles funcionam, mas todo local que eu estou indo, eu estou falando referente às informações. Passa para a INS informações, passa para a PM informação. A gente junta a informação, se não quiser passar para a PM, passa para a Polícia Civil informação, que daí a gente junta, se passar para a PM, a gente passa para a Polícia Civil, ou vice-versa, a gente está trabalhando um trabalho conjunto na cidade aqui, para a gente conseguir inibir o crime na zona rural. O crime vai deixar de acontecer, pessoal, na zona rural? Não vai deixar de acontecer na zona rural. Mas o que a gente trabalha? A
de maneira que ele não ocorra aqui em Ela em Mendes. Precisando de torrador de grãos? Então você precisa da Ruralmac, especialista na fabricação de torradores de alta performance e equipamentos robustos para o seu negócio. A Ruralmac entrega qualidade, durabilidade e tecnologia feita sob medida para quem vive da torra. A Ruralmac é especializada na fabricação de torradores de grãos e equipamentos, trazendo o que há de melhor no mercado para o seu negócio. São torradores de última geração, com tecnologia de ponta e durabilidade. Equipamentos para pequenas, médias e grandes empresas. Fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 33 999 26 0698. Ruralmac, atendendo no Brasil e com entregas também no exterior. Fabricação própria, assistência garantida e aquele atendimento parceiro que entende do que você precisa. Então entre em contato com 33 999 26 0698. O Café com TV vai para a última pausa, mas não saia daí porque depois tem mais informações do agronegócio. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá, Quiz do Café. Dessa semana fala sobre a América Central. A América Central é uma região importante quando o assunto é produção de café. E a questão do quiz é a seguinte: qual o país que mais produz café na América Central? Letra A, Guatemala. B, Honduras. C, Costa Rica. E D, El Salvador. A gente vai para o intervalo e na volta a gente responde o quiz do café. E o Café com TV com as principais notícias do agronegócio já está aqui de volta. O Lúcio traz a resposta do quiz do café. Olá, voltamos com o quiz do café, fazendo aí a pergunta sobre qual é o país que mais produz café na América Central. Letra A, Guatemala. B, Honduras. C, Costa Rica. E D, El Salvador. Acertou quem marcou a letra B. Honduras é o país que mais produz café na América Central, com aproximadamente 6 milhões de sacas. Enfim, é isso. Semana que vem a gente volta com mais um quiz do café. Curiosidade no mundo animal que aconteceu no centro-oeste de Minas. A nossa equipe foi até uma propriedade em Itapecerica para conferir o caso de uma galinha que adotou 3 gatinhos. Veja só o resultado disso. Uma história no mínimo inusitada. Essa galinha adotou uma ninhada de filhotes de gato. O senhor José Elias foi quem viu a cena pela primeira vez e ficou surpreso. Quando eu terminei de tratar, dos animais, aí eu vim colher os ovos aqui. Aí eu deparei aqui com os gatinhos dentro do ninho, Porém, o detalhe que chama ainda mais atenção é que ela tentou chocar os animais. O Zé Elias tinha me falado, olha, a gatinha pariu aqui, junto aqui com as galinhas, aqui onde elas botam os ovos. Só que a gente não tinha visto que a galinha estava chocando, não. Depois que a gente chegou a ver isso. O casal tem uma chácara na comunidade dos Furtados, na zona rural de Itapecerica. Dona Erivelta é historiadora e contou para a nossa equipe que não encontrou uma história dessas nem nos livros. Nos livros de histórias que a gente conta para os netos, Monteiro Lobato, não tem nenhuma fábula que conta que a galinha está chocando os gatinhos. Você pode procurar na coleção de Monteiro Lobato que não tem. Preocupados com a saúde e o bem-estar dos gatinhos, o casal decidiu prender a galinha para que a mãe biológica
biológica conseguisse amamentar os filhotes. Um gatinho, coitado, ele estava todo espremido, assim, miando, né, abafado. E quando eu levantei a galinha, os ossos, e ela bicando, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui, você não vai ficar aqui. E aí, imediatamente, já tirei. E todas as vezes que a gente, por vários dias, a gente tirava ela, voltava, ela estava aqui de novo. Então, por fim, a gente teve que isolar, né, porque para ver se ela dava sossego para esses gatinhos, né? Após alguns dias, a mamãe gata pegou os filhotes que estavam no ninho e os trouxe para este esconderijo. A própria gata, né, removeu eles e colocou eles em outro local. Os 3 gatinhos agora estão sob o cuidado da mãe biológica. O casal, que se divertiu com a cena inusitada, disse que, por enquanto, a galinha não adotou mais filhotes. Ela passou essa fase de vir aqui para o ninho e chocar, porque até ovos apareceu junto com os gatos, né? Então tem algumas fotografias que até eu tirei, assim, o ovo junto com os gatinhos. Eu falei, aí já está passando os limites da capacidade da gente entender, né? Entre janeiro e abril, os cafezais entram na fase de granação, quando os grãos ganham peso, volume e qualidade. Mas esse desenvolvimento pode ser afetado por altas temperaturas e a falta de chuva, o que exige atenção redobrada desses produtores. Você vai ver agora a realidade em uma fazenda de café em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Com apenas 7 anos de história, a Fazenda Verde Sol do produtor Pedro Trécia já é um exemplo de excelência na produção de cafés especiais. São quase 27 hectares de lavoura com 3 variedades cultivadas. O produtor começou a plantação em 2016 e colheu na última safra o reconhecimento pelo trabalho árduo ao vencer a categoria natural do 12º Prêmio Região do Cerrado Mineiro, etapa Coca-Ser. A conquista foi resultado de um manejo cuidadoso e da decisão certeira no ponto de colheita. Mesmo sem ter histórico de café em Uberlândia, estando muito próximo de Araguari, que é uma referência em café hoje, né, em Indianópolis, mas a gente tinha a mesma condição ambiental, né, um bom solo, altitude, água para poder irrigar, e aí eu resolvi investir na cafeicultura, né? E de 2016 até aqui a gente vem melhorando, aprimorando. Esse último prêmio, né, safra, vamos pensar safra 24, 25, foi uma surpresa positiva, né? Entre janeiro e abril, os cafezais passam pela fase de granação, ou seja, o enchimento dos grãos, uma etapa essencial para a qualidade do café. Mas as condições climáticas deste ano aceleraram o ciclo de diversas lavouras de café da nossa região, incluindo essa, que pela primeira vez a colheita nessa fazenda será antecipada, com início previsto para a segunda semana de abril. É nessa fase que os grãos ganham peso, tamanho e qualidade. Mas quando falta chuva e o calor é intenso, o enchimento dos frutos fica comprometido. É o que tem acontecido nessa lavoura e em boa parte das propriedades da região. Num momento de floração extremamente complicado, agosto, setembro, temperatura nas alturas, um sol que a gente nunca tinha visto, mesmo a lavoura irrigada, você trabalhando com lâmina alta, a gente teve uma perda gigantesca de pegamento de florada, né? E talvez associado ao crescimento de consumo, esse problema de floração está pagando a conta do café agora de R$2.000, R$2.500, R$2.600, né? Choveu, continuamos irrigando, a lavoura, o que tinha pego tá aí, tá bonita, em especial esse mundo novo aqui tá bom de carga, mas aí nós tivemos um janeiro e um fevereiro extremamente seco, com temperaturas elevadas de novo, né? Então, nós irrigamos mais de 40 dias aqui, num período que talvez não irrigaria no passado, e mesmo assim, nas vistorias que a gente faz dentro da lavoura, a gente está vendo muito grão xoxo. E uma característica que tem chamado bastante atenção é essa antecipação dos frutos, ó. Você entra nos terços inferiores da planta, ó, pouco café. Isso aqui foi aquele sol lá de trás, né? Você vê roseta com falha, você não vê as rosetas cheias, né? Então isso aqui foi um pouco do problema que nós tivemos lá atrás, agosto, setembro, né? Que prejudicou bastante a carga pendente, né? O potencial produtivo das lavouras, né? Com o clima cada vez mais imprevisível, o cuidado com a lavoura precisa ir além do básico.
Segundo o engenheiro agrônomo, a irrigação bem manejada, nutrição equilibrada e um controle rigoroso de pragas são aliados do produtor para enfrentar o estresse das plantas e garantir um café de qualidade. Durante todo o ciclo do café, desde o começo, nós temos que deixar uma planta sadia, né, com uso de bons produtos fitossanitários e também a parte nutricional, que vai ajudar a minimizar os impactos e os intempéries de clima, como nós estamos passando. Porque é importante ter a planta sadia para ela responder à irrigação, sentir menos insolação, falta de chuva, alta temperatura, aliado à parte nutricional que contribui bastante com isso aí. Então, assim, a gente opta por utilizar produtos fitossanitários de alta eficiência, baixo impacto ambiental e a parte nutricional, que é o que vai contribuir também para manter a produtividade ou elevar, ter a qualidade também, que é muito importante na bebida. E chegamos ao fim dessa edição do Café com TV. Você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais. Anota aí, TV Alterosa Sul de Minas. Na semana que vem, eu volto com mais um Café com TV repleto de notícias do agronegócio. Um beijo, até lá e boa semana.